Naquele dia, saí de casa e me sentei à beira do mar. Uma multidão se reuniu ao meu redor. Então entrei em um barco e me sentei, enquanto todos permaneciam na praia. Comecei a ensinar-lhes muitas coisas por meio de parábolas. Imaginem um semeador que saiu para semear, disse eu. Algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra. Elas brotaram rapidamente, mas quando o sol apareceu, queimaram e secaram porque não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em solo fértil e produziram uma colheita. Algumas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, concluí. Meus discípulos se aproximaram e perguntaram: por que o Senhor fala com eles por parábolas? Respondi: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles olham, mas não veem, ouvem, mas não escutam nem entendem. Continuei explicando que nele se cumpria a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, mas não entenderão. Vendo vocês verão, mas não perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Mas abençoados são os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem, disse aos meus discípulos. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Então, expliquei a parábola do semeador em detalhes, revelando como ela representava a recepção da palavra de Deus e os diferentes resultados que ela produz em diferentes corações. Continuei a compartilhar outras parábolas sobre o reino dos céus, usando imagens como o joio no meio do trigo, o grão de mostarda e o fermento para ilustrar verdades profundas sobre o crescimento do reino, a mistura do bem e do mal no mundo e a transformação que o Evangelho traz. Depois de despedir a multidão, meus discípulos me pediram para explicar a parábola do joio, e eu revelei seus significados ocultos, falando sobre o Filho do Homem, o mundo como um campo, os filhos do reino e os filhos do maligno, o diabo como inimigo, o fim do mundo como a colheita e os anjos como ceifeiros. Compartilhei mais parábolas sobre o reino dos céus, comparando-o a um tesouro escondido, uma pérola de grande valor e uma rede que apanha todo tipo de peixe. Expliquei como essas parábolas revelam a natureza preciosa do reino e a necessidade de buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Ao final, perguntei aos meus discípulos se eles haviam entendido todas essas coisas, e eles confirmaram que sim. Então concluí dizendo que todo escriba instruído sobre o reino dos céus é como um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. E assim concluí minhas parábolas e parti dali.